Eu estou com um livro aqui na minha prateleira, eu o li o ano passado, chama-se O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome do autor, eu não conheço o autor, mas eu li esse livro aí no ano passado, O Poder do Agora, e ele está na relação daqueles livros chamados, aqueles livros de gênero de autoajuda, né? São chamados aí de livros de autoajuda. Eu não tenho nenhum problema contra esse tipo de gênero, eu digo a respeito da autoajuda em si. Eu não tenho nenhum problema quanto à autoajuda em si. Eu até acredito que há pontos positivos nesse tipo de literatura, como por exemplo, o próprio nome diz aí, O Poder do Agora. Ele visa aí basicamente, ou primeiramente, combater a procrastinação. E a procrastinação nada mais é que aquela atitude mental, aquela atitude até mesmo física, de atrasarmos e adiarmos as coisas, não realizarmos as coisas na hora. Ele busca aí, de maneira positiva, fazer com que você entenda que você deve viver o agora, viver o hoje no seu mais alto grau de intensidade. Quanto a isso em si, eu enfatizo novamente que eu não tenho nenhum problema. Livros como esse, né, outros livros, né, do gênero de autoajuda que visam aí buscar aí a evolução da eficiência humana em todos os seus aspectos, né? Despertarmos aí ou sermos mais eficientes como seres humanos, como pessoas, tanto em todas as áreas da vida, né? Esses livros que buscam aí o desenvolvimento pessoal em todos os seus aspectos, na área emocional, sentimental, no relacionamento, no trabalho, na faculdade, na escola, nos seus estudos. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso em si. O desenvolvimento pessoal, as habilidades humanas, as habilidades emocionais, psicológicas, físicas, financeiras, né? O desenvolvimento financeiro, não tenho nenhum problema quanto a isso, até vejo isso de maneira muito positiva. Qual é o problema com livros de autoajuda e livros como esse aí, O Poder do Agora? Primeiramente, que muitos desse tipo de literatura, eles te levam para um caminho em que você pode fazer tudo sem a ajuda de Deus. Esse é o primeiro ponto negativo que eu coloco nesse tipo de literatura. Fazer tudo sem a ajuda de Deus. Eles te levam a um estado mental, um estado psicológico, de que você pode fazer suas coisas, pode ser uma pessoa extraordinária sem a ajuda de Deus. Nós sabemos que isso é impossível. Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. E na verdade, muitas situações na vida prática, na vida cotidiana, nos levam aí a essa verdade, a essa realidade de que nem tudo podemos fazer sem a ajuda de Deus. Na verdade, nada podemos fazer sem a ajuda de Deus. É Ele que nos dá a vida em primeiro lugar, né? E o domínio da vida, a vida e a morte é um fator que está fora do nosso alcance. Isso escorre pelas nossas mãos. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se você vai ver, você não sabe se você vai morrer, entende? Então já começa por aí. E segundo, é que literaturas como essa, eles desconsideram as questões das dificuldades, dos obstáculos que nós encontramos no decorrer da vida, as tribulações, as doenças, as enfermidades. Você pode aí estar vivendo no seu mais alto grau, no nível emocional, psicológico, físico, financeiro, em todos os aspectos da sua vida, mas uma doença rara, uma doença grave, uma má notícia na família, muda todo o quadro, muda todo o quadro, tem também aí a questão das frustrações, das decepções, tá certo? Que todos nós como seres humanos, nós vamos aí enfrentar no decorrer da vida frustrações, decepções, por mais que você siga todas as regras dos livros de autoajuda, você vai se frustrar, você vai se decepcionar. E há também um ponto positivo nas frustrações, nas dificuldades, nas tribulações, nas decepções, nas más notícias. Há um ponto positivo. Deus nos ensina, Deus nos faz mais humildes, Deus nos abate, Deus nos quebranta. E isso é um ponto que os livros de autoajuda aí, eles se equivocam aí.
né? No caso deste livro aí, ele ainda puxa você muito para um mundo fora da realidade, uma espécie de mundo hippie, paz e amor, que se você condicionar a sua mente, o seu psicológico, você vai viver aí o seu mais alto grau de felicidade aí em sua vida. Isso é uma irrealidade. Esse tipo de literatura puxa muito você para o mundo que não existe. É um mundo de faz de conta, de que tudo é feliz, tudo é maravilhoso. E não é. Quando você coloca os seus pés no chão, você sabe muito bem que a vida é cheia de frustrações, de obstáculos, de decepções. E você, por mais que você busque forças dentro de si, você precisará de uma força que vem de Deus, uma força que vem do alto. Um erro mais grave nesta literatura em questão, O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, é justamente que ele faz uma mistura. O próprio título já diz, né? Um guia para a iluminação espiritual. Ele faz uma miscelânea, uma mistura de conceitos do cristianismo com religiões orientais, como o hinduísmo, o taoísmo e budismo, entre outros. E faz uma misturança de conceitos. Há muitas interpretações erradas de textos bíblicos, há definições erradas acerca do pecado. Eu encerro aí falando que eu não estou falando que você não deva ler O Poder do Agora, que você não deva ler esse gênero aí de autoajuda, mas eu preciso aí colocar você diante dos pontos positivos e dos pontos negativos aí, que você deve aí na sua leitura. A própria Bíblia diz que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Então há coisas boas, mas há muitas coisas que beiram aí a heresia, a conceitos bíblicos totalmente errados que podem influenciar negativamente a sua vida prática, a sua vida cotidiana aí. Então deixo aí esse comentário acerca do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, da editora Sextante.